Serigrafia é uma técnica que a gente tem uma tela de nylon, né? E a gente faz um fotolito do tamanho da impressão que você quer fazer e faz a impressão naquele nylon que está naquele chassi. E depois com o rodo vai passando a tinta imprimindo cada cor. Esse aí tem 4 cores. Né? Que tem 4 cores, uma, né? Essa de cima preta e aqui vários tons de ocre. Né? Com essa técnica nós mesmos imprimíamos. Eu nasci no Politeama de Baixo em 96, mas minha família toda era desses interiores todos aí da Bahia. Né? Maragogipe, principalmente, que meu avô era de lá, Flaviano Amado de Souza, tinha uma fazenda que tinha produzia pinga, açúcar, tinha um engenho lá nessa fazenda. Ela ficava num local maravilhoso, uma grande mata, que é Maragogipe, né, aquela região de lá. E eu tenho até uma fotografia, eu pequeno assim na varanda, eu e meus irmãos, aquele casarão. Né? E a roda que rodava para amassar a cana, né, para triturar a cana, a gente, quando ela estava parada, a gente brincava correndo em cima dela, assim, né? Era assim, eu tenho uma recordação, assim, parecia que eu estava no céu, inocente, criança, brincando o tempo todo mundo cuidava da gente, porque aquelas fazendas antigas do meu avô Flaviano, né? Muita gente cuidando de nós, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, era uma vida assim que eu tenho uma recordação maravilhosa mesmo. Já passou, mas continua em mim, que nós somos o que nós passamos. Olha, o Iquiba nós fazíamos muitas coisas, o Schaffner abria para nós lá, mas às vezes a gente fazia em outros lugares, em minha casa, eu morava em Nazaré, tinha um apartamento grande, a gente fazia lá também, os amigos iam, e os grupos saíam para cada lugar para fazer as coisas que tinha que fazer mesmo. Né? Você tinha que fazer as matrizes, como por exemplo aqui a câmera, né? Era todo desenhado sobre o papel vegetal e como se fosse um filme, né? Para que na hora que projetasse a luz, né? Ali não fosse vazado. Né? No caso aí, o contorno deixava ele aberto para depois receber a tinta. Então, o nylon, que seria a impressão no chassi, ele ficava só com o vazamento das figuras que seriam impressas. Depois, botava no canto do chassi a tinta que a gente queria e com o rodo puxava assim. Né? A gente usava, hoje seria acrílico, né? E lá seria outro tipo de
de tinta que a gente tinha, que era para isolar mesmo onde ia ser, não ia penetrar a luz para ficar vazado, né? E como naquela época a gente não queria fazer as coisas muito figurativas, muito representadas, assim, o óbvio, né? E ela parece que estava viajando, né? Aqui eu sinto, na época eu pretendi fazer aqui, como se fosse um cavalo passando, e aqui são mãos, está vendo aqui? Segurando a câmera em movimento. Quando eu via aqueles cavalos que corria atrás de boi, assim, que derrubava boi, que o vaqueiro ia em cima, de lado, eu achava que era uma coisa extraordinária, né? Queria fazer aquilo, mas eu sempre fui assim, a minha coisa, como eu vejo, como eu posso fazer, e como eu posso fazer, eu faço. No começo pode não sair como eu quero, mas luto mais e faço e pego a técnica que eu mesmo fiz, né? Desenvolvi. Aí eu fotografava, mas eu tinha muitos amigos que fotografavam, né? Que eles fotografavam para a gente andava em turma, né? Tudo enturmado. Isso aí, ele estava falando daquele, do meu passado como criança, isso aqui eu estava atuando com meus amigos, né? Fazendo coisas juntos. Mas a gente lidava com fotógrafos, os fotógrafos estavam com a gente, pintores, tudo, né? Então, era uma equipe que, quando se dispersava, estava conversando. Quando eu estava morando em Nazaré, eu tinha uma mesa, né, que lá acontecia tudo nessa sala, um quarto que era para tudo, né? E eu tinha movimentos para mexer com a figura, né, com a rodana, para movimentar. Tudo que eu precisava, que hoje a gente faz já no computador, a gente fazia manualmente com a câmera no tripé, fotografando, né? E isso, todo lugar que eu ia, tinha um quarto que era para animação. Eu não sou muito bom assim, de memória para fazer. Agora, vendo o cartaz, eu me recordo como é que ele fazia, né? Para cada cor aqui, cada cor dessa, tem uma impressão. Eu fazia um fotolito, fazia os laranjas, né? Aqui, todos, imprimia ele, né? Fundo de papel branco. Depois, essas imagens aqui não tem retícula, né? Era o que saía no fotolito, a gente imprimia todo o azul escuro, o verde superpunha essa cor mais clara, né, para superpor de fato, né? E aqui o filme tinha uma parte verde, que eu queria uma tonal que me interessava, não sei, tudo azul, e aqui representava outra coisa. E no fim a gente fazia as coisas para ter uma tonal expressiva aí, né? Mas era coisa por coisa mesmo. E a gente botava a tela, né, assim, e imprimia todo esse rosa, né? Depois vinha por cima e botando as cores mais escuras para fazer os contornos, né? E esse aqui seria separado. Na época a gente fazia coisa separada para poder fazer, inclusive. Hoje você vê que aqui, ó, superpõe aqui, entre o azul e o verde, diferença no registro, né? Mas ele não estava nem aí. E a impressão também do patrocinador, mesma cor do azul. Nessa época, eu trabalhava com um tio meu, né? E quando eu deixei de trabalhar com meu tio e fui viver mais com arte gráfica, né? Pintava também, né? Pintava, botava nas galerias aqui, né? Vendia, as pessoas compravam. E teve uma fase que eu fui começar a trabalhar no museu, né? Fui diretor do MAM, né? Aí foi uma fase em que eu já estava ganhando melhor, e já estava casado, então era totalmente dedicado à minha pintura. Eu comecei a desenhar por mim mesmo, né? E
fui desenvolvendo, fui achando que o que eu estava fazendo era bom e que era uma das coisas boas que eu via, né? Era aquilo ali. E as pessoas que viam também gostavam, que eu mostrava para as pessoas que... tinha um primo meu, José Pedreira, que ele era amigo de Carlos Bastos, de todo esse pessoal aí, de Mário Cravo. Mário Cravo era uma pessoa mais difícil de se chegar, mas Carlos Bastos ele apresentava. Na época do Anjo Azul, que o Carlos Bastos estava fazendo o Anjo Azul. O que era Anjo Azul? Anjo Azul é um barzinho que tinha ali não sei se ainda tem, ali no Cabeça, né? Esse bar fica no Cabeça. E ele lá nesse barzinho, ele fez um bar revolucionário, né? E o Carlos Bastos na frente, né, cheio de anjos e tudo, a parede toda pintada. Vocês devem ter visto ainda eles lá, ele existindo, né? E o que acontece? Eu ia para lá ajudar Carlos Bastos a pintar, né? Lá Carlos dizia como pega no pincel, assim, como pega no pincel mesmo, né? Se sabe, né? Quando a gente fazia um cartaz, não era em função dos filmes, que a gente não sabia que filme ia fazer, né? E era agora o panorama político, né? Aí em 74, você vê as pessoas com os olhos vedados, né? Que era uma coisa que a gente tinha que vedar os olhos mesmo, não enxergar nada, fingir que não enxergava, estava enxergando tudo, né? Então, são pessoas com os olhos vedados, bem dramático, e outras figuras com os olhos que viam, né? Sempre essa coisa assim, os que não podem ver, estão vedados, não são aprisionados, e os que veem que estão livres, né? Olha, sempre, quando eu começo a desenhar, as pessoas gostavam justamente por isso, né? Porque ela não era uma figura parecida com o que se fazia os acadêmicos, ou se fazia no Sul, aquelas coisas assim já maneiristas. Eu mesmo desenhava como eu sentia que era para desenhar, como minha mão mandava, né? Então, eu sempre respeitei isso, porque eu gostava do que eu fazia. Isso aqui tudo é pincel, né? Tudo é pincel e... No caso, alguns casos usava bico de pena, e aqui é letra gráfica, né? Gráfica mesmo. A gente mandava compor, naquela época era se compunha aquelas placas, né, de metal com as letras ali e as palavras todas ali. Ia para outra máquina que imprimia. Era impressão, não sei, me lembro o nome que se imprimia, mas era metal, que se compunha as letras todas feitas no metal e depois montadas nas chapas, os jornais todos feitos assim. E aquelas placas de metal, assim, com as letras todas já recortadas ali, que imprimia, né? A Birô tinha um cara que é amigo dos artistas, tinha o Chico e tinha o dono, que era, me esqueço o nome dele agora, uma pessoa maravilhosa, né? Que eu passava os dias lá, entrava na gráfica, saía da gráfica, pedia para fazer outras coisas, eu desenhava para eles, né? Eles me pagavam para fazer freelance, né? Fauze Midler era o dono dessa gráfica, né? E o Chico era o gerente, um brincalhão, eu xará para lá, xará para cá. Eu gostava de estar nesses lugares todos, contanto que eu estivesse fazendo minhas coisas. O que acontece é o seguinte, quando nós estamos fazendo uma coisa, tem duas fases. Uma é o desafio, né? Quando eu começo a fazer uma coisa, hoje isso é mais grave ainda, por causa da animação, né? Então, eu agora estou começando a fazer um trabalho lá, que eu chego assim para fazer mais ou menos a pulso, porque ainda não senti para onde ele vai, né? Então, mas na hora que eu sinto para onde ele vai, eu quero fazer ele chegar lá. Aí nessa época eu ganhava dinheiro com gráfica. Por isso que eu estava na Birô, né? Sempre na Birô,
porque eles me davam trabalho para fazer. E desse trabalho da Biro, eu ia para as secretarias, né? O pessoal gostava muito de mim, porque era um artista, e todo mundo nesse período aí, o pessoal que estava entrando, os economistas, pessoal universitário que estava chegando lá, todo mundo de uma posição que dizia com a minha. Você era mais hippie ou mais comunista? Era mais comunista. Era mais assim de estar atento a uma transformação naquilo que estava vendo aqui. E nesses lugares todos, tanto nas secretarias, Secretaria de Indústria e Comércio, eu tinha bons amigos, até pouco tempo ainda me lembro, encontro na rua, eu falo, todo mundo com uma posição correta com relação à política. Né? Lá por cima, governadores, essa coisa eu não sei. Mas o pessoal de administração, todo mundo coerente comigo. Não é comigo não, eu que era coerente com a onda do pessoal de secretaria. Era o pessoal politizado mesmo, sabia o que estava fazendo. Aqui é a coisa que estava impedida, né? A fala, o olhar e a audição, né? Ouvir-se, né? Aqui eu boto um alvo, né? Com um revólver, né? E a pessoa sente o que está acontecendo. Aqui eu disfarço, é uma câmera, né? Porque senão o cara diz, você bota um revólver, coisa assim, tá? Não dá. E aqui é um homem correndo e é um alvo. Está sendo perseguido, é um alvo aqui. Né? Se fosse um cartaz para a rua que não estivesse valendo, para o conceito deles lá, era preso e o cara era chamado para resolver. Né? Isso, né? Para explicar por que estava acontecendo. Houve vários casos com as coisas que eu fiz, mas que eu não me lembro para contar. Eu boto aqui que são as técnicas da nossa, das conquistas do cinema mesmo, né? Do 35mm, do 16mm está aqui. Super 8, uma técnica que a gente mais usava, 16mm e 35mm. Que são os meios de comunicação. A nossa linguagem são essas bitolas de cinema. E em cima, uma mão com 5 dedos e um olho. Eu quero dizer o seguinte, a mão é o que pega, que se domina. E o olho é o que se vê. Essas 3 bitolas levavam mensagem para formar isso. O olhar, trazer o olhar para as pessoas, né? E a mão é que consegue, que produz, que faz as coisas todas. Bom, só o processo, primeiro eu riscava pequeno, né? E desenhava e via como é que ia ficar grande. Né? Aí na hora fazia grande, fazia assim, né? Porque eu via pequeno. Mas fazia o layout para apresentar bonito em papel manteiga, não? Aí eu tinha que levar para Guido. Guido confiava muito em mim, né? Fazer, mas eu levava assim, ele passa Chico e tal, eu mandava brasa. Mas, por exemplo, no caso da publicidade, a gente levava layout mesmo, do como ia ficar, depois fazia arte final. Geralmente, nessa época assim, que era muito bem sucedido nas secretarias, a Biro, eu levava tudo para a Biro. Composição, arte final, eles botavam na câmera, fotografavam, fazia reproduções, né? Então, eu tinha vários eu tinha uma lambreta, saía de um lado para o outro, depois que eu vim ter, mas muitas vezes eu ia para o centro administrativo de Buzu mesmo. E aqui eu quero representar, o tatu fica debaixo da terra, né? Ele saindo da terra para ver o sol, ele querendo ver o sol. Está todo rasurado e tal. Né? Você apresentava a abertura aí nessa época? Que o tatu já é o símbolo da jornada. O tatu é o todo o Nordeste, né? Mas, sendo lá, eu sempre procuro fazer coisas que estão de acordo com a natureza da onde eu estou, né? Mas o tatu
depois desse cartaz aqui, que as pessoas na época gostaram, assim, de que saíram de dentro do buraco para ver o sol, né? Qual é o símbolo que a gente vê? Uma pessoa saindo dentro do buraco para ver o sol, né? Foi o tatu. E ele ficou. E é uma forma bonita o tatu. Você já comeu tatu? Eu já. Comer tatu é bom? Muqueado. Muqueado é uma maravilha, né? Que é como eles não têm geladeiras, eles muquiam o tatu, guarda aquilo, dura um tempão, depois adiante numa viagem, numa coisa, aí bota para cozinhar. O que é muqueado? Muquear é um sistema de cozinhar que eu não sei fazer, né? Mas aquelas mulheres muquiam qualquer carne e ela dura, assim, semanas, né? Eles cortam em pedacinho, faz muqueado e depois, inclusive, cozinha, ou comer um muqueado. Seria um pré-cozido, é isso? É um pré-cozido, né? E que dura. E aí, você diz, vamos comer agora um muqueado de tal caça. Pronto, vai, então vamos comer uma. E sempre são, as caças já são gostosas, está tão mais gostoso deles, né? Mas quando é que você fica vegetariano em algum momento da sua vida, até hoje? Não, eu não sou assim vegetariano, mas Alba é, e lá em casa as pessoas que comem muito coisas naturais, né? Difícil não comer assim, fora do naturalismo, né? Eu estou fazendo um apelo para as pessoas que estão ouvindo esse programa, se tiver um cartaz desse em boas condições, nos procure para que a gente faça uma cópia dele, porque ele está muito estragado já, viu? E eu gostaria que tivesse uma cópia, como o Guido trouxe até hoje essa coleção, a gente deve procurar fazer o mais bem preservado possível, e esse cartaz está precisando, quem tiver outro, nos emprestar para a gente fazer um novo cartaz, né? O tatu sai do buraco e vira o sol, que nos ilumina, né? Ele está lá em cima. Aí a representação é o tatu, já não está mais no buraco, está nos iluminando, e ele é um fruto da nossa terra. A literatura de Cortel cada vez mais vai me dominando, né? Vai me dominando, depois eu me afasto mais dela, mas é uma expressão do Brasil muito forte, muito significativa, sintética, não na sintética do desenho, sim, na expressividade do desenho, né? Eu sou muito expressivo mesmo. Bom, aqui o tatu, né, já saiu, já está no nosso céu, né, alumiando a gente, e aqui o tatu, né, alumiando o nosso saveiro, né? Nosso saveiro navegando em nossos rios aqui, que circulam a Bahia todos os anos. E o que acontece é o seguinte, é a grande meio de navegação da nossa Bahia, é o saveiro, e uma embarcação maravilhosa, né? Linda, feita toda na mão, né? Madeira, vela, tudo feito pelos artesãos mesmo e os mestres de saveiro. Como eu fazia muita gráfica, eu levei um tempão antes de ter um trabalho assim fixo, né? Se trabalhar mesmo, com carteira assinada e tudo, eu fazia muita coisa para ganhar dinheiro. Eu já estava casado, já com Ingra nascida, já com a família precisando de que levasse dinheiro para casa, né? Tinha que trabalhar no que eu gostava de fazer. Então, as cores a gente usava o mínimo possível, porque seria mais barato. Aí tinha vezes que eu estava, porque Guido era muito fiel comigo, assim, de eu fazer os cartazes todos, você vê, e eu estava viajando muito, e aí eu peguei e aproveitei, mesmo fotolito, né? E mudei as cores e fiz um novo cartaz, mas já aproveitando o fotolito, que era uma das coisas mais caras que tinha, né? Ele ama, né? Quer dizer, está livre, né? Ele está voando e tem um coração na frente, no peito, né? Ele tem esse coração. E a jornada representa o mundo inteiro, são vários... Ela vira latino-americana nesse momento, né? E ela ultrapassa os limites, né, do nosso território brasileiro, né? E vai com o coração, com amor, né?
para fora. Né? E a voa. No teu jeito era voar. Esse tatu aqui está todo colorido, né? Então, a minha ideia era fazer isso, assim, ser colorido, né? As coisas que nós valorizamos, a nossa cultura, nossos animais, o papagaio. O cartaz era isso. E no centro, o representante dessa cultura, né? Que é o tatu, também com um cocá, que é a civilização Tupi-Guarani é uma das mais representativas do ser humano no mundo. Tem 11 mil anos. Os portugueses disseram que ela tem 500 anos, com 500 anos aqui. E aí começa tudo. 11 mil anos de cultura mesmo, a civilização Tupi-Guarani. Né? E eu sempre admirei, amei e quero valorizar sempre.